Nós passamos agora à conferência dupla com o tema Valorizando a Vida das Pessoas, Prevenção de Acidentes no Trabalho. Convidamos para subir ao palco o coordenador de mesa, administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha, conselheiro federal do Conselho Federal de Administração. Também convidamos para subir ao palco as nossas painelistas, conferencista Andréa Santo Pastor Nocchi. Andréa Nocchi possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialização em Teoria Crítica de Direitos Humanos, Globalização pela Universidade Pablo de Olavide e especialização em Direitos Humanos e Fundamentais e as Relações de Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é juíza do trabalho, titular da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Integrante da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, Tribunal Superior do Trabalho e da Comissão de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Representante do TRT da 4ª Região na Rede de Direitos Humanos do Sistema de Justiça e Segurança do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: direito do trabalho, trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação, mercado de trabalho e mulher. Também convidamos para compor o palco a nossa conferencista Ana Lúcia Monteiro. Ana Lúcia Monteiro é doutora em Política Social pela Universidade de Brasília, com experiência na análise dos processos de formulação de políticas públicas, mestre em Gestão Social e Trabalho pela Universidade de Brasília, especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é responsável pela área de trabalho decente para o setor saúde da Organização Internacional do Trabalho, com a atuação na área de saúde e segurança do trabalhador. Nós passamos, então, de imediato a palavra ao coordenador dos trabalhos, administrador Carlos Henrique Mendes da Rocha. Bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui coordenando essa conferência dupla sobre uma temática por demais importante para o bom desempenho, o bom andamento das instituições, sem dúvida nenhuma, que envolve a instituição e envolve o trabalhador. Sem dúvida nenhuma, mesmo com todos os avanços que se tem no mundo contemporâneo em relação à tecnologia, às novas feições que possam se dar nas relações de trabalho, ainda convivemos muito, sem dúvida nenhuma, e isso as estatísticas nos comprovam, com acidentes de trabalho. E a saída é a prevenção desses acidentes. Ganham todos, ganham a instituição e ganham os trabalhadores. Ganham as instituições quando elas reduzem custos, quando elas têm mais qualidade nos seus produtos, nos seus serviços, reduzem os retrabalhos, ganham os trabalhadores porque têm um ambiente mais confortável, um bem-estar no ambiente de trabalho, dando mais dignidade, mais respeito à sua dignidade, sem sombra de dúvidas. Ele vai estar com um ambiente mais agradável, contribuindo até em boas relações no seu lar, por que não dizer, o afastando cada vez mais dos benefícios da Previdência e contribuindo cada vez mais com os resultados, os bons resultados das instituições. Portanto, a prevenção do trabalho é uma das condições que nós temos, sem dúvida nenhuma, para que esse ambiente seja uma realidade. E nós vamos para essa conferência dupla, valorizando a vida das pessoas, prevenção de acidentes de trabalho. Nós iniciamos com nossa colega administradora, representante aqui de um organismo mundial que trata diretamente do trabalho, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a nossa amiga doutora Ana Lúcia. Pode ficar à vontade.
Bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer aos organizadores, em nome da diretora da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, doutora Laís Abramo. Por mais uma vez, temos o privilégio e a honra de participarmos desse evento. E dizer que para a OIT é sempre uma oportunidade que a gente tem de trazer a importância das normas, a importância que o ser humano tem para o mundo do trabalho nesse tipo de evento e trazer também como que a nossa experiência tem mostrado que a valorização do ser humano é realmente um dos grandes desafios no mundo do trabalho e para a aquisição dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Eu vou começar falando um pouco do que é a OIT, né, do que a gente representa, de como é o nosso trabalho. Depois eu vou falar um pouco do guarda-chuva do nosso trabalho em nível mundial e também no Brasil, que é o trabalho decente, o compromisso que o Brasil tem com esse trabalho decente e como que a saúde e a segurança do trabalhador, como eixo do trabalho decente, também estão incorporados nessas metas, nesses objetivos de implantação do trabalho decente no Brasil e no mundo. Bom, a Organização Internacional do Trabalho é uma instituição que foi fundada após a Primeira Guerra Mundial e que veio responder já a um desafio que naquela época já era muito importante, muito premente. O mundo vinha de uma transformação no mundo do trabalho, que era um trabalho agrário para um trabalho industrial. Essa transformação trouxe vários desafios, vários problemas nessa mudança da natureza do trabalho e que já no início do século XX já se tornaram, então, assunto e necessidade de se regulamentar a questão do trabalho. Então, a fundação da OIT ela veio a responder algumas dessas demandas, algumas dessas questões relacionadas principalmente à regulamentação da jornada de trabalho, da remuneração, das crianças no trabalho, da morte de trabalhadores já nas fábricas, nos teares naquela época. E ela foi criada também com um caráter tripartite. Então, faz parte do Conselho Executivo da OIT, do Conselho de Administração, representantes de trabalhadores, de organizações de empregadores e de governos que juntos elaboram normas que regulamentam o mundo do trabalho e essas normas depois elas são ratificadas pelos países e contribuem para a mudança e para a incorporação das legislações nacionais no sentido de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, a qualidade do mundo do trabalho em cada um dos países membros da OIT. A OIT também pertence ao Sistema Nações Unidas, é um instituto da ONU, muito embora ela tenha sido criada antes. Foi criada em 1919 e em 1945. Com a criação das Nações Unidas, ela foi uma das primeiras instituições a se incorporarem nesse desenho. Os objetivos principais da OIT são elaborar normas que regulamentem o mundo do trabalho no sentido de promover e cumprir os princípios e direitos fundamentais do trabalho. E um dos objetivos também mais importantes é trabalhar justamente com seus constituintes tripartites para que homens e mulheres possam ter empregos e salários justos em todas as sociedades, em todas as atividades produtivas no planeta. Como instrumento de trabalho e de elaboração do mandato da OIT, as normas internacionais do trabalho são as ferramentas que os governos utilizam em articulação sempre com as organizações de trabalhadores e de empregadores para orientar a legislação, as políticas públicas que dizem respeito não somente ao trabalho, mas à sociedade em geral, e que são os parâmetros mínimos que os países devem atingir quando ratificam essas normas perante o cenário internacional. Então, o objetivo principal dessas normas é promover o desenvolvimento também das pessoas, promovendo o trabalho de qualidade, um trabalho justo, a justiça social por meio do trabalho. As normas também são instrumentos que facilitam a promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento a partir do momento, então, que se estabelece a implantação do que a OIT costuma chamar de trabalho decente.
Então, é por meio das normas, é por meio dos consensos que se obtém nas negociações tripartites que se procura alcançar, então, a plena realização dos direitos humanos no mundo do trabalho. Dentro da elaboração, desse processo de elaboração de normas, 8 normas são consideradas fundamentais, e os direitos e princípios fundamentais do trabalho, né? Essas normas dizem respeito à liberdade sindical e ao direito efetivo de negociação coletiva, que são 2 convenções, a 87 e a 98. A erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho obrigatório, que são as convenções 29 e 105. A erradicação do trabalho infantil, são as convenções 138 e 182. E a eliminação de todas as formas de discriminação no trabalho, que são as convenções número 100 e número 111. Essas são as convenções consideradas fundamentais e que norteiam, muitas vezes, grande parte de outras normas do trabalho, né? Dentro desse patamar de elaboração de normas, foi em 1999, os constituintes tripartites da OIT elaboraram um conceito chamado de trabalho decente, né? Ele foi formalizado em 1989 para responder já a uma situação que, naquela época, já preocupava governos e sociedades, as crises econômicas que já vinham acontecendo, né, crises de emprego, e que necessitava, assim, de uma ação mais efetiva, no sentido de proteção do trabalho e dos trabalhadores em todas as sociedades. Então, esse conceito ele foi elaborado de forma a procurar promover oportunidades para que homens e mulheres pudessem conseguir um trabalho produtivo de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Então, isso é o que a OIT considera um trabalho decente. A quem se aplicaria o trabalho decente desde a época de sua formalização? Como foi pensado esse trabalho decente? A todas as pessoas que trabalham, estejam elas inseridas ou não no mercado formal. Então, os trabalhadores rurais, os trabalhadores voluntários, os estagiários, aquelas pessoas que no momento estão sem postos de trabalho, mas estão à procura de trabalho, enfim, a todas as pessoas que trabalham, e que fazem parte do setor produtivo da sociedade. Esse direito está muito vinculado à questão de que todas as pessoas que trabalham têm direitos, assim como níveis mínimos de remuneração, proteção e condições de trabalho, que devem ser respeitados, né? O conceito de trabalho decente, ele inclui, inclusive, as pessoas que estão à margem do trabalho formal, do trabalho regular, no mercado estruturado de trabalho, por questões de estabilidade econômica, questão das crises que acontecem, mas essas pessoas também estão incluídas nas políticas que procuram implantar o trabalho decente nas sociedades. O trabalho decente ele vem para fazer a convergência de 4 pontos estratégicos nas sociedades. A primeira seria a geração de mais e melhores empregos. O segundo é a promoção dos direitos do trabalho. O terceiro é o fortalecimento do diálogo social. E o quarto é a extensão da proteção social. Que todas as pessoas que trabalham tenham direito à proteção social, tanto nas questões relacionadas à aposentadoria, como também aquelas questões relacionadas à perda da capacidade temporária de sua capacidade produtiva. Tem um conceito que é transversal a todos esses pilares, que é a promoção da equidade. Então, sempre que se fala em promoção de trabalho decente, está se falando também de promoção da equidade no mundo do trabalho, seja ela de gênero, de homens e mulheres, de raça, de etnia, de idade. Então, a equidade ela é um eixo transversal e fundamental para a promoção do trabalho decente. O trabalho decente tem 10 dimensões que foram pensadas já a partir de 99 e continuam sendo utilizados até hoje, que uma é a questão da melhoria das oportunidades de emprego, a questão dos rendimentos adequados ao trabalho produtivo, a questão da jornada de trabalho decente, a combinação entre o trabalho, a vida pessoal e a vida familiar, todas as formas de trabalho que devem ser abolidas, como os trabalhos análogos à forma de escravidão, o trabalho infantil e outros, a questão da estabilidade e a segurança no trabalho, a promoção da igualdade de oportunidades de tratamento, né, no emprego, a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável,
a questão da seguridade social e o piso de proteção social para todas as pessoas, e a promoção do diálogo social como instância de negociação e de consenso para realmente a obtenção da melhoria no mundo do trabalho, né? Como eu disse anteriormente, esse conceito ele vem já responder a uma situação, a um cenário internacional que já vinha se desenhando desde a década de 80, que apresentava baixas taxas de crescimento econômico, o aumento do desemprego e das formas de trabalho formal, um enfraquecimento das organizações sindicais, dos processos de negociação coletiva, de todas as formas de diálogo que haviam já incipientes ainda no mundo do trabalho, e também a persistência e a expansão de formas degradantes de trabalho, né? Nessa época também havia uma predominância de tratamento de que naquela situação que o mundo atravessava e as previsões não eram muito otimistas, de que seria muito difícil que o mundo retomasse uma situação onde voltasse a crescer as formas estáveis e protegidas de trabalho. Então, o trabalho decente ele vem nesse contexto, procurando responder a esses desafios que estavam postos e que traziam muitas dificuldades para as sociedades, para os países, já de muito tempo. A situação que os países enfrentavam, e hoje a gente também está vendo isso, né, nos países da Europa, nos países desenvolvidos, que a crise do emprego ela afeta muito a questão da governabilidade democrática dos países, né? Essa crise mundial de emprego ela foi anterior à crise de 2008, a crise financeira, né? Naquela época, a OIT estimava que haviam 195 milhões de desempregados e que a metade de todos os ocupados naquela época viviam com menos de $2 por dia, o que ocasionava o que o Banco Mundial denomina de situação de pobreza. Dentro desse percentual também, 20% deles vivia com menos de $1 por dia, ou seja, uma situação realmente de extrema pobreza. Essa situação que o mundo enfrentava era um grande obstáculo também para que os países pudessem alcançar o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram acordadas pelos países em 2000 e que em 2015 tinham por objetivo que a pobreza tivesse reduzido no mundo, né? Essa situação também, ela, como falei antes, era uma grande ameaça à credibilidade das democracias, principalmente as democracias mais fragilizadas do globo, né? O trabalho, né, como sabemos, ele é central para a vida dos seres humanos, de todas as sociedades. As sociedades elas se estabelecem a partir do trabalho, né, e ele é também uma via fundamental para a superação da pobreza, das desigualdades e da exclusão social. A OIT também tem como conceito que o trabalho é uma das formas mais diretas pelos quais o desenvolvimento pode favorecer as pessoas e as sociedades e é uma condição básica para o exercício da democracia e para o fortalecimento da democracia, né? Então, o trabalho ele é, enfim, também um objetivo e um pilar político das sociedades. Relacionado também à questão do trabalho decente, junto veio a questão da promoção das empresas sustentáveis, né? A sustentabilidade das empresas foi uma discussão muito importante que teve nesse âmbito, no sentido de que sem empresas sustentáveis não há trabalho decente, e sem trabalho decente não há empresas sustentáveis. Isso traz também a responsabilidade, né, para o setor empregador de se engajar na discussão, de promover ações, de assumir as responsabilidades na parte que lhes cabe, para que realmente o trabalho decente ele possa ser realmente implementado, não somente na dependência das políticas públicas, mas também em cada empresa, em cada setor produtivo, que eles também assumam a responsabilidade pela melhoria das sociedades, da qualidade do trabalho, para a qualidade de vida dos trabalhadores, e que possam, essas empresas possam oferecer também para as gerações futuras um mundo que seja capaz de manter essas condições e manter uma estabilidade democrática que permita o pleno desenvolvimento das sociedades e o pleno desenvolvimento também das democracias, né? O Brasil tem um compromisso importante com a promoção do trabalho decente. Dentro da OIT, o Brasil é um protagonista. Nós somos membros da OIT desde a sua fundação. Estamos aqui no Brasil desde os anos 50. E
sempre tem um papel muito importante nas discussões, e a experiência que nós temos aqui são sempre levadas em plenário e são sempre muito consideradas pelos atores constituintes da OIT. Então, já dentro desse conceito de trabalho decente, em 2003, o governo do Brasil assina com o diretor-geral da OIT o memorando de entendimento, onde ele se compromete a implantar no Brasil uma agenda de trabalho decente, né? Essa agenda ela foi discutida, ela foi elaborada de forma tripartite no Brasil, foi lançada em 2006, durante uma reunião regional americana, e a partir daí, o Brasil tem trabalhado no sentido já de trazer esses conceitos para a nossa legislação nacional, para a melhoria do trabalho aqui no Brasil. Um dos maiores objetivos da Agenda do Trabalho Decente no Brasil é gerar trabalho decente para combater a pobreza e as desigualdades sociais, trazendo como prioridades mais e melhores empregos, igualdade de oportunidades e tratamento, a erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil e o fortalecimento dos atores tripartites como uma forma de fortalecimento também do diálogo social e dos instrumentos de governabilidade democrática, né? Dentro desse bojo de agenda de trabalho decente, alguns estados já também foram pioneiros em incorporar essas ações e criaram as suas próprias agendas estaduais de trabalho decente. Considerando a amplitude, né, a grande diversidade que temos aqui no Brasil, os estados, as regiões são muito diferentes, tanto em nível de desenvolvimento econômico, de acesso, de facilidades, né, para a implantação de mais ou menos políticas. Alguns estados se sobressaíram, sendo que a Bahia, em 2007, lança a sua Agenda Estadual de Trabalho Decente. A Bahia é uma pioneira e passou a servir de exemplo para outros estados também que têm interesse e que têm discutido suas próprias agendas estaduais. Então, hoje, vários estados já têm agendas estaduais ou estão em processo de discussão para que, adequados àquela sua realidade, às suas necessidades, eles possam também implementar medidas que façam parte de uma agenda nacional de trabalho decente, mas que hajam especificamente nos países que aquele estado ou aquela região apresente. As pioneiras foram Bahia, Mato Grosso, a região do ABCD. As agendas não são necessariamente estaduais, temos agendas também regionais, como essa dos municípios do ABCD paulista, ou municipais, como, por exemplo, a agenda de Curitiba. Então, é uma questão da articulação e do consenso dos atores tripartites que faz com que surja e que nasça uma agenda de trabalho decente em determinada região. A partir do lançamento de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente, o governo lançou um Plano Nacional de Trabalho Decente, né, que foi elaborado por um comitê executivo interministerial, formado por 18 ministérios, com participação das organizações de empregadores e de trabalhadores, as confederações de empregadores e as centrais sindicais, e um Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que foi lançado em 2010, usando as 3 prioridades da Agenda Nacional, e que trazia como meta, realmente, a implantação plena da Agenda de Trabalho Decente no Brasil. Esse plano de trabalho decente, ele tem como prioridade 1, gerar mais e melhores empregos, igualdade de oportunidades de tratamento, tem como linha de ação a melhoria das condições de trabalho e tem como resultados também a implementação da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador e a identificação de mecanismos de desenvolvimento de ações voltadas para a garantia de um ambiente de trabalho seguro e saudável. Aqui eu vou fazer o recorte, porque o plano ele é mais amplo, mas aqui eu vou falar especificamente das questões relacionadas à promoção da saúde e da segurança do trabalhador, né? O que é, então, a promoção da saúde e da segurança do trabalhador para a OIT? Essa é uma questão muito importante, é um eixo básico de todas as políticas, não somente da OIT, mas também dos países, e que vem tratar das questões relacionadas à prevenção das lesões e das doenças ocasionadas pelo trabalho, assim também como da proteção e da prevenção de acidentes no mundo do trabalho, em todas as atividades produtivas, né? O objetivo final é melhorar realmente as condições e o meio ambiente de trabalho para que a atividade produtiva ela seja o mais segura possível. As estimativas mundiais da OIT, os números não são muito animadores, né?
mas estimam que 337 milhões de acidentes de trabalho não fatais acontecem por ano, que resultam em, no mínimo, 3 dias de afastamento do trabalho por trabalhador. Que 160 milhões de casos novos de doenças ocupacionais ocorrem todos os anos. E que 2 milhões de mortes por acidentes e doenças relacionadas ao trabalho acontecem ao redor do mundo, né? 6 mil trabalhadores morrem diariamente no mundo. E a cada 15 segundos morre um trabalhador por acidente ou doença relacionada ao trabalho em cada país, em cada sociedade, se a gente contar aqui. Isso são estimativas, mas são números que realmente preocupam. Em relação à saúde e segurança do trabalho no Brasil, eu trouxe aqui algum exemplo, que a taxa de incidência de acidentes do trabalho por 1.000 vínculos em 2009, segundo o Anuário de Acidentes de Trabalho do Ministério da Previdência Social, ela estima que no Brasil a taxa é de 21,4. E eu trouxe um estado para fazer assim, uma prevenção, que é o estado de Goiás, já que nós estamos lá em Brasília, que é 17,5. Isso são índices muito altos, né? Muito embora a gente pense assim, mas 21, não considerado, é uma taxa muito alta ainda, muito embora nós estejamos numa caminhada de redução desses patamares, mas ainda temos muito o que caminhar, ainda precisamos avançar bastante, né? A taxa de mortalidade por 100 mil vínculos, também em 2009, era de 7,4, e em Goiás, o estado de Goiás, era de 10,18. Então, vocês vejam que ainda precisamos tratar esse assunto com bastante cuidado, com bastante atenção, para que esses índices realmente se reduzam a zero. Segundo a OIT, a maioria dos acidentes são preveníveis, né? A gente precisa cultivar uma cultura de prevenção de acidentes no trabalho, uma cultura de prevenção no local de trabalho, para que esses números possam diminuir. E partimos do princípio de que a educação é um elemento fundamental. A educação e a formação das pessoas são elementos fundamentais para que isso possa ocorrer. Temos um lema que diz que a educação suscitará mudanças positivas no ambiente de trabalho que beneficiarão todas as partes interessadas, tanto trabalhadores, como empregadores, como a própria sociedade. A educação ela é muito importante no sentido de que ela pode promover a conscientização sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças. Ela incentiva a formação no próprio local de trabalho, e também que essa educação ela deve começar desde o início, inclusive antes da entrada das pessoas no mercado de trabalho. E aqui eu queria citar uma iniciativa que começou no município de Duque de Caxias, no estado do Rio, e que hoje já é bem mais abrangente, e que acabou culminando no lançamento de um dia nacional para a prevenção dos acidentes de trabalho nas escolas, que prevê que já nas escolas secundárias, a partir do 9º ano, os jovens eles possam ter conhecimento sobre o mundo do trabalho e sobre como se prevenir de acidentes de trabalho já na escola. Então, já tem algumas escolas que estão incorporando esse conceito no seu currículo, e tem um trabalho que está sendo feito já juntamente com o MEC para que isso possa realmente se tornar parte dos parâmetros curriculares e que possa já auxiliar os jovens antes da entrada no mercado de trabalho de como ele pode se educar, se informar, e que na sua entrada já no mercado, seja em que atividade for, ele já tem essa cultura de prevenção já bastante enraizada, ele possa ser um agente multiplicador, inclusive, no seu local de trabalho. Vou correr aqui um pouquinho, porque o tempo aqui já está esgotando. A prevenção da saúde e da segurança ela está fundamentada de que uma ação conjunta é necessária e que é imprescindível a colaboração de todas as partes que ela possa ser implementada. A OIT tem um papel fundamental no sentido de que promove as normas de saúde e segurança no trabalho, procura conscientizar todos os atores tripartites da importância desse dia, e no sentido de que continue produzindo e sistematizando normas que venham a auxiliar os países a trazer esse tema para dentro das suas discussões. O Brasil é signatário, a OIT tem algumas convenções sobre a promoção da saúde e segurança do trabalhador,
elas foram criadas no sentido de orientar as políticas nacionais, né, e para nortear também o diálogo, para melhorar a legislação nacional. O Brasil é signatário da Convenção 155 e da 161, e temos também a 187, que ainda não está ratificada. Mas, em compensação, já temos uma política nacional de saúde e segurança do trabalhador, enquanto que outros países já ratificaram a convenção, mas ainda não têm essa política. Então, já estamos avançados nesse sistema, precisamos ainda ratificar a convenção, mas já estamos um passo além, no sentido de que já temos uma política aprovada e em vigor, né? Vou passar aqui rapidinho, tem várias convenções aqui, essa apresentação ela vai ficar aqui, caso alguém queira. Eu queria dizer o seguinte: quem são os mais afetados, como que as crises afetam a questão da saúde e da segurança, né, porque é uma coisa importante. Na medida em que os recursos se tornam escassos, algumas medidas elas acabam sofrendo redução de recursos, de prevenção. Essa área é uma delas, que é muito afetada. A saúde e a segurança acaba ficando em segundo plano, né, nos investimentos e nas formações, e o que pode ocasionar aumento nas doenças e nos acidentes, né. Quem seriam os mais afetados, né? Os trabalhadores empregados em trabalhos precários, os informais, as pessoas mais jovens e os de mais idade, os trabalhadores migrantes, que em geral têm um nível de proteção menor do que os trabalhadores nacionais, e aqueles trabalhadores que ainda estão num patamar de pouca qualificação, que impede que eles tenham uma informação adequada sobre os riscos no seu local de trabalho, né? Aqui tem a nossa política nacional, ela tem como princípio a universalidade, a prevenção, a proteção dos trabalhadores, a promoção do diálogo social, uma integralidade. As diretrizes incluem todos os trabalhadores de todas as atividades produtivas, fala, inclusive, da necessidade da formação e da educação para que essa política ela possa ser realmente bem implementada, e temos alguns desafios para a implementação dessa política, né? Uma é a questão da vontade política, que é um desafio em tudo, né? Se não houver realmente uma vontade política sólida, fica muito difícil de que as coisas aconteçam. A saúde e a segurança ela tem que ocupar um lugar de destaque, um lugar de importância nos diálogos dentro das empresas, dentro dos locais de trabalho. Tem que se promover oportunidades, né, para que haja realmente uma discussão sobre esse assunto, que as pessoas se informem e se engajem nessas discussões. E também a educação é sempre um pilar fundamental. Sem educação, sem informação, fica muito difícil de implementar essas políticas, né? Tem os desafios para os atores tripartites em relação ao governo, que é legislar, garantir a aplicação das leis, fiscalizar como que está havendo, como que está acontecendo a situação nas empresas, as empresas de cumprir as normas e melhorar as condições dos ambientes de trabalho, e os trabalhadores, que é conhecer e lutar por seus direitos, e assim como cumprir também os regulamentos, né? Juntos, empregadores e trabalhadores devem promover a saúde e a segurança no trabalho, controlar e reduzir os riscos, promover o trabalho sem risco, promover o trabalho decente. As responsabilidades, eu já falei aqui, as responsabilidades do governo de promover uma política, de elaborar um plano de ação para que ela seja implementada, fiscalizar, informar a sociedade de como que isso pode estar melhorando realmente a vida dos seus trabalhadores. E aqui, para a OIT, o trabalho só pode ser decente se for seguro e saudável, né? Então, agradeço a paciência, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Queria agradecer aqui a conferência da doutora Ana Lúcia e avisá-la que não está liberada. Logo após a conferência da doutora Andrea Nocchi, nós teremos uma interação com o público através de perguntas e respostas. Passamos, então, a palavra à doutora Andrea Nocchi, representante da Justiça do Trabalho, inclusive, especialista nessa temática, e que, com certeza, convive ali com processos, muitos deles oriundos, né, vindos dos acidentes de trabalho, e certamente, talvez nem reflitam a realidade, porque acho que nem todos os acidentes de trabalho chegam até a justiça para que possam ser dirimidos qualquer conflito. Então, a palavra, doutora, à vontade. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer poder participar
um fórum tão qualificado e especialmente num ramo não jurídico, o que faz a gente poder trocar uma experiência e crescer, aproveitando um pouco das nossas áreas diferentes, que, na verdade, eu escutando a palestra que antecedeu a nossa, dá para perceber assim, vários pontos em comum que a gente pode aproveitar. Eu vou ter que iniciar falando um pouquinho do conceito jurídico, brevemente, do que é para a legislação brasileira acidente de trabalho, o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e pelo exercício do trabalho dos segurados, aí se referindo à lei previdenciária, que provocando lesões corporais ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, esse é o conceito jurídico do que nós entendemos como acidente de trabalho. Nós temos também na lei a 8.213 o conceito jurídico de doença profissional ou ocupacional, que é equiparada ao acidente de trabalho para fins jurídicos. Então, tanto faz ser um acidente típico causado por uma máquina ou por uma queda, como aquelas doenças que vão sendo adquiridas em função das atividades profissionais. As mais conhecidas são aquelas relacionadas aos movimentos repetitivos, as LERs e DORTs, mas também outros problemas de coluna, o próprio adoecimento mental, né, as questões psicológicas que vão sendo geradas pelo ambiente não saudável de trabalho. A lei 8.213 também equipara acidente de trabalho para outras questões previdenciárias, aí nem sempre relacionada com a questão trabalhista, mas para fins previdenciários, outras situações como acidentes de trajeto, enfim. A Ana já tocou em alguns dados numéricos sobre o acidente de trabalho no mundo e no Brasil, mas eu acho importante a gente refletir sobre esses dados, porque é eles que justificam tanto as políticas internacionais da OIT, como as políticas nacionais do governo federal, e como as políticas que devem alimentar e incentivar as empresas e as indústrias a adotarem medidas preventivas. E é o que também justifica que nós, da Justiça do Trabalho, passamos a adotar uma posição mais protagonista, não só de esperar o processo para indenizar aquilo que já aconteceu, mas também para começarmos a ocupar, reconheço até de uma certa forma um pouco atrasados, o papel também de educadores, o papel também de ajudar na propagação da cultura da prevenção. Nós estamos falando, os números têm variações, porque depende da época em que é feito esse recorte, mas nós estamos falando em média de 337 milhões de acidentes por ano, são quase 2,5 milhões de mortes por ano decorrentes de acidente de trabalho. A cada minuto morrem 4 trabalhadores no mundo por acidente de trabalho ou doença ocupacional, e isso custa, isso é um dado da OIT, mais de 4% do PIB mundial. É muito, se a gente for não pensar em vida humana, mas for pensar em dinheiro, a gente está falando de muito dinheiro, né? Os acidentes de trabalho no Brasil, eu tenho dado um gráfico aí para vocês, entre os anos de 2007 e 2011, vocês podem observar que 2007 é muito pequeno, porque nós estávamos recém entrando nessa política que a Ana referiu, de uma conscientização maior da necessidade de notificação, de registro desses acidentes. Então, nessa época, não havia praticamente nenhum estatístico, os estatísticos eram muito pequenos, não havia um controle, uma fiscalização que as empresas registrassem como acidente de trabalho efetivamente aquilo que era acidente de trabalho. Isso já tem uma melhora nos anos seguintes, mas ao mesmo tempo que aumentaram as notificações, a gente não percebe uma redução considerável dos acidentes, tanto que do ano de 2010 para o de 2011 nós temos um aumento, um incremento de acidentes do trabalho. Claro que isso também está
também é uma decorrência de, por exemplo, do aumento de incremento da construção civil no país, né, em função de várias obras que são iniciadas aí nesses últimos anos no Brasil, também aumentam os acidentes. Aqui a gente tem também um gráfico sobre o total de acidentes, o total de doenças profissionais, os acidentes típicos, os acidentes de trajeto e o número de mortes por ano em acidentes de trabalho. Verifiquem que isso são dados oficiais, portanto, não espelham a realidade, porque os acidentes do trabalho estão muito vinculados com o trabalho precário, o trabalho em condições da informalidade. Portanto, nós não temos o registro efetivo do número de mortes, nem do número de acidentes, nem do número de doenças profissionais geradas no Brasil. Aqui a gente tem um recorte por regiões do país. Esse recorte também dá um incremento maior, por exemplo, para o Sudeste, porque também são estados onde a notificação e a fiscalização é maior, então também há um registro mais próximo da realidade do que nos outros estados, mas de qualquer maneira também porque se refletem os estados mais industrializados. Aqui eu já mencionei, mas volto a refletir com você sobre esse assunto, que é as subnotificações, né? Se estima que, isso são dados um pouco mais antigos, essa realidade melhorou um pouco, mas o subregistro, a falta de registro oficial dos acidentes e das doenças é muito expressivo no Brasil. Isso faz com que, na verdade, se estimem que não são os 2.800 dados oficiais de mortes por ano, mas, na verdade, algo aproximado de 5.000 mortes por ano decorrentes de acidentes do trabalho. São 8 por dia em dados oficiais. É muita gente, né? Como a Ana já falou também, a gente detecta grupos mais vulneráveis. Aqui eu vou falar especificamente só de 2, mas aqui entram também mulheres, né, que desenvolvem normalmente atividades mais precarizadas que os homens no mercado de trabalho. E nós então temos as crianças e os adolescentes que, além de desenvolverem um trabalho ilegal, porque é proibido o trabalho de crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos no Brasil, nós também temos um grupo muito mais vulnerável a acidentes do trabalho e a lesões permanentes que incapacitam para a vida inteira. Essa questão do trabalhador infantil é uma questão que as empresas, embora às vezes não tenham na sua realidade porque não utilizem, elas têm que estar muito atentas na sua cadeia produtiva, se isso não está sendo explorado em algum momento da cadeia produtiva, e também todos nós, como cidadãos, temos que ter essa preocupação de dar a nossa contribuição social para combater o trabalho infantil, que é uma realidade dura e presente no nosso dia a dia, que causa uma enorme perda de qualidade humana para a sociedade brasileira, e mundial, evidentemente, mas vamos falar aqui no Brasil. E nós temos dados estatísticos que demonstram que a criança que trabalha cedo é uma criança que vai adoecer precocemente, é um adulto que vai apresentar problemas emocionais, que vai ter incapacidades físicas para o trabalho muito cedo, que não vai ter condições de disputar plenamente o mercado de trabalho e vai se submeter no futuro a condições precárias de trabalho. Portanto, o trabalho escravo contemporâneo ele está muito relacionado à criança trabalhadora. Normalmente, pessoas que se submetem a condições subhumanas de trabalho na vida adulta foram crianças trabalhadoras. E crianças trabalhadoras, muitas vezes, são filhos de trabalhadores que têm que se submeter a condições precárias de trabalho na vida adulta. E os trabalhadores terceirizados, que é uma realidade que a nossa economia e que os sistemas empresariais utilizam muito, que é uma forma de precarizar a relação de trabalho, de evitar o cumprimento pleno da legislação trabalhista, e se reflete demais na questão dos acidentes e das mortes no trabalho.
Dados das crianças trabalhadoras no Brasil, a gente fala em torno de 4 milhões de crianças que trabalham no Brasil. O Brasil tem a lista das piores formas de trabalho infantil e nelas estão relacionadas aquelas ao trabalho agrícola, que são operações e direção de máquinas, no processo produtivo do fumo, do carvão, da cana-de-açúcar, nas olarias, expostas a calor intenso, na extração e corte de madeira, na construção civil, na extração de mármores, pedras e outros minerais. Aqui são imagens de fiscalização do Ministério do Trabalho, portanto, são imagens reais de crianças trabalhadoras no Brasil, muito pequenas, quebrando pedra, trabalhando no descasco da mandioca e no corte do cacau, na quebra do cacau. Aqui a gente tem um dado de acidentes de trabalho com menores de 18 anos entre os anos de 2006 e 2011. Também, evidentemente, dados subestimados, porque esses são dados oficiais, né? Nós estamos falando aí em torno de 5.500 acidentes de trabalho envolvendo crianças com menos de 18 anos. E quando a gente fala dos trabalhadores terceirizados, se a gente pegar só o setor de energia elétrica e refino de petróleo, e aí a gente tem o exemplo da Petrobras e das empresas derivadas, que lidam com os derivados de petróleo e siderurgia, que usam muita mão de obra terceirizada, a gente tem um percentual de que 80% dos trabalhadores que morreram nesse setor por acidente de trabalho, 80,7% eram de empregados terceirizados. Porque se a gente pegar o exemplo da Petrobras, por exemplo, o cuidado com o trabalhador empregado da Petrobras é um e daquele terceirizado que presta serviço é outro. As prevenções para o empregado contratado com carteira assinada pela Petrobras é um, com o terceirizado é outro. E, portanto, as mortes se refletem mais e intensamente no setor terceirizado. Da mesma forma, ali também, 15%, 55% dos trabalhadores terceirizados. Então, o risco de morte do trabalhador terceirizado é quase 6 vezes maior do que nos demais setores produtivos. Isso são dados do DIEESE. Aqui eu trouxe para vocês um número de excluídos por dia, quer dizer, a cada dia, em 2010, 46 trabalhadores deixaram de trabalhar por doença ou acidente de trabalho. Então, todo dia nós temos uma exclusão de uma parcela de seres humanos que deixa de poder produzir, e vocês sabem o que significa não poder produzir por uma doença profissional ou por um acidente de trabalho. Isso acaba gerando, a médio e longo prazo, um reflexo psicológico, não só na pessoa, no trabalhador, como na sua família. Há um adoecimento coletivo quando a pessoa se torna incapacitada para o trabalho, ela passa a se tornar também, muitas vezes, um incapacitado social, e isso acaba gerando conflitos na vida doméstica, conflitos na vida social dessa pessoa, que não tem um reflexo somente na questão da produtividade como trabalhador. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A construção civil é hoje a campeã no Brasil de acidentes do trabalho. Isso aqui é uma foto de 2 trabalhadores que estavam trabalhando em Balneário Camboriú, irmãos. Um deles faleceu e o outro desesperado. Isso é uma foto de 2010 ou 11. Aqui um trabalhador em Brasília que ficou soterrado num desabamento de terra, num canteiro de obras, quase 30 horas, ficou subterrado e depois conseguiu ser resgatado com vida, né? Então, a gente tem esses altos índices de acidente de trabalho na construção civil, que também é um setor que tem se demonstrado mais sensível a enfrentar esse problema, tem sido parceiro de algumas iniciativas para que a educação chegue no canteiro de obras e nos gestores das grandes empresas de construção civil, para que isso seja minimizado, né?
Dados da Universidade de São Paulo, do economista José Pastore, indicam que 70 bilhões por ano são perdidos, né, pelo Brasil em acidentes e doenças profissionais. Quer dizer, 9% da folha salarial anual dos trabalhadores no setor formal, cerca de 800 bilhões, são jogados fora. Que 800 bilhões é o estimativo da folha, 9%, 70 bilhões, são jogados fora por falta de prevenção, por falta de conscientização, por falta de uma política das empresas, do governo, da sociedade como um todo, de prevenir o acidente de trabalho. Nós ficamos muitos anos lidando com as indenizações pelas lesões causadas, as indenizações trabalhistas, as indenizações civis pela perda do braço, pela perda da visão, pela perda da capacidade mental de convívio laboral, enquanto perdemos muito tempo com isso. Agora nós temos que tentar recuperar esse tempo perdido na prevenção, para que a gente não precise reparar, mas sim prevenir. A nossa Constituição Federal tem normas de proteção, que somada às normas internacionais garantem mecanismos jurídicos suficientes para a proteção do trabalhador, né, que a questão, nosso artigo 7º fala que todo trabalhador tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O 225 fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí nós não estamos falando só dos trabalhadores, nós estamos falando de todos os cidadãos, então nós estamos falando do nosso meio ambiente como um todo e do meio ambiente do trabalho, né, de forma a preservar a qualidade de vida para as gerações presentes e para as gerações futuras. O artigo 170 estabelece que a ordem econômica ela tem que valorizar o trabalho humano, a livre iniciativa, tem que assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Portanto, ela estabelece uma função social para a propriedade, uma defesa do meio ambiente e uma busca do pleno emprego. Por essas razões, o Brasil acaba sendo signatário da Convenção da OIT de Trabalho Decente, e por isso esse Plano Nacional de Trabalho Decente, né, que é uma forma incipiente e é um início, um início de uma caminhada longa que nós temos que trilhar, mas que é uma caminhada de todos nós, não é só do governo, não é só da OIT, não é só do judiciário trabalhista, não é só das empresas, é de todos nós, como cidadãos, como agentes interventores dessa sociedade. Aqui, só para referir, que a Ana já falou, a Convenção 155, que o Brasil é signatário, que, né, estabelece a necessidade do país formular e colocar em prática, periodicamente, uma política nacional de segurança e saúde, né, do trabalhador e do meio ambiente de trabalho, e de tomar medidas no sentido de promover a inclusão das questões de segurança, higiene e meio ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e de treinamento, desde da escola básica, às universidades, aos centros de formação profissional, às escolas judiciais, a todo tipo de escola. E também aqui eu interpreto, e a gente busca isso nas nossas intervenções, de ampliar esse sentido de educação também para a nossa educação como cidadão de dia a dia. Quer dizer, a gente poder passar para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas que trabalham conosco, para o amigo, para o atendente da feira, uma política de educação. Assim como a gente pretende que a educação no trânsito, que a educação para o convívio em sociedade seja uma construção permanente, a conscientização para a prevenção do acidente de trabalho e para a qualidade de vida, para o não adoecimento no trabalho, tem que ser uma permanente preocupação de todos nós. Também já foi referido que foi instituído pela OIT o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Prevenção, de lembrança das vítimas, em memória às vítimas de acidente de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho.
A data é em função de um acontecimento em 69 nos Estados Unidos, que matou, uma explosão que matou 78 trabalhadores, e aí a data se tornou símbolo dessa luta, né? Então, no dia 28 de abril, sempre há muitas iniciativas e acontecem muitos eventos para que a gente possa lembrar e reforçar. O bom, eu sempre digo, eu trabalho muito com as questões de trabalho infantil, que tem o 12 de junho, que é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, e eu sempre comento que o bom é que a gente não precisasse ter o dia símbolo de nada, né? Que isso já fosse uma realidade tão presente, que a gente não precisasse ter um dia para lembrar e para estabelecer um marco de luta. Mas enquanto a gente não consegue chegar nesse plano ideal, a gente vai trabalhando com essas datas. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do que a Justiça do Trabalho vem tentando fazer para adotar uma postura um pouco mais protagonista nisso e não ficar atrás das nossas mesas julgando processos de indenização de perdas de vida, tentando quantificar quanto é que vale uma vida, tentando quantificar quanto é que vale um dedo perdido num torno ou um olho perdido por uma pedra que saltou no lugar errado. A Justiça do Trabalho adotou, pelo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a OIT, em parceria com outras entidades, com entidades de empregados e empregadores, entidades sindicais, o programa Trabalho Seguro. Esse programa espalhou gestores regionais pelo Brasil inteiro, que são juízes, desembargadores do trabalho e servidores da Justiça do Trabalho, e ele visa justamente esse papel de conscientização, de educação para a prevenção. Então, foi feito pelo Tribunal Superior do Trabalho várias intervenções nos estádios que estavam em obras para a Copa, foram feitos vários convênios com entidades para promover nos canteiros de obras da construção civil palestras, distribuição de material, foram gravados vídeos com pessoas conhecidas. Esse material está todo disponível no site do Tribunal Superior do Trabalho, no link Trabalho Seguro. Ali tem todo o cronograma, tem todo o material didático acessível para qualquer pessoa que acessar. E a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, que também é parceira do TST no programa Trabalho Seguro, também teve a preocupação de editar uma cartilha do trabalho seguro e saudável, que eu trouxe para vocês, está disponível ali no saguão, onde a gente elaborou uma cartilha básica para que o trabalhador tenha consciência dos seus direitos, para que as empresas possam ter um acesso muito simplificado de medidas e cautelas que elas podem ter, o que a legislação assegura, o que é dever do empregado, o que é dever do empregador, o que a empresa tem que fazer, o que o trabalhador tem que se comprometer, a questão do uso dos equipamentos de proteção, a questão da constante reciclagem, da redução da jornada de trabalho, do meio ambiente para evitar o assédio moral, para evitar metas inatingíveis, imposição de culturas que vocês administradores sabem muito melhor do que eu, mas que em algum momento foram tidas como técnicas modernas de mobilização e incentivo à produção e que na verdade se tornaram grandes máquinas de bullying e de adoecimento das pessoas no local de trabalho, porque não conseguiram conviver com a pressão e com o tipo de postura adotada por algumas empresas, o que acaba acontecendo muito adoecimento, afastamento e aí aquele ciclo vicioso, né? Então, o que se busca hoje, o que se tem como meta prioritária é a questão da prevenção, é a questão da educação, é a questão da valorização da vida, né? Então, que as empresas valorizem o trabalho das CIPAs, valorizem o trabalho das comissões internas de prevenção, que estabeleçam nas suas políticas zero acidente, né? Zero adoecimento, zero assédio, que a gente possa realmente construir um meio ambiente
de trabalho saudável e produtivo para todos, né, para que as empresas cresçam com sustentabilidade, com felicidade, como dizia o nosso palestrante Alex, no sentido de que as pessoas possam trabalhar com alegria e felicidade, porque assim as metas vão ser atingidas. E me parece que uma questão recorrente em todas os níveis de assuntos que a gente aborda, tanto aqui como num público de administradores, como nos públicos do meio jurídico, como nos públicos relacionados a ONGs, quando eu estou abordando a questão do trabalho infantil, como nas entidades sindicais, quando a gente debate a questão do trabalho escravo, na OIT, quando a gente estabelece parcerias, que a palavra-chave continua sendo aquela mais básica de todas, que é a questão da educação. Então, nós não podemos pensar em ultrapassar barreiras, de chegar num trabalho decente, de chegar na erradicação do trabalho infantil, na erradicação do trabalho escravo contemporâneo, na diminuição considerável dos acidentes de trabalho e do adoecimento profissional, sem educação. Então, uma educação para prevenção, que evite o adoecimento e evite o acidente de trabalho. A gente sabe que 90% dos acidentes podem ser previstos, podem ser evitados. Os acidentes que efetivamente decorrem de um infortúnio são mínimos, né? Então eles podem ser evitados. Uma educação para conscientização e para disseminar essa cultura da prevenção e do respeito. A educação para sustentabilidade, para um meio ambiente saudável, quer dizer que a gente possa ter um meio ambiente sustentável não só fora, como dentro das organizações. Educação para valorizar a vida e o ser humano, educação para que o recurso que vocês usam também, que é o recurso humano, seja mais a pessoa do que qualquer outro. E para finalizar, eu deixo aqui para vocês uma frase do Guimarães Rosa, do Sertão Veredas, que vem de encontro a isso, que é o tema da nossa conversa de hoje, que é a valorização da pessoa, né? Que o mais bonito e importante do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, e o mais bonito é que elas vão sempre mudando, afinando ou desafinando. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Andréa. E por mais que meu senso de sintetizar as coisas tivesse aguçado, ficaria muito difícil aqui, sem dúvida nenhuma, pela quantidade de perguntas e pelo tempo disponibilizado pela organização. Então, nós queríamos agradecer a todas as perguntas e pedir, e vamos fazer uma pergunta para cada conferencista, e pedir, todas elas foram encaminhadas com endereço eletrônico, que eu repasso às senhoras para que possam, aquelas que não foram atendidas, que sejam, ok? Combinado? E eu faria uma pergunta para as duas, aqui uma pergunta bem pertinente em relação ao evento e à temática do Walter, onde ele afirma ser esse tema muito importante e que no dia a dia não se dá a devida importância. Como as conferencistas veem a inclusão do gestor, administrador, nesse processo para ser protagonista no trabalho seguro. Então, nós temos, muito objetivamente, nós temos 5 minutos para vocês duas, 2,5 e 2,5. Fique à vontade. Bom, essa resposta é de vocês, né? Vocês é que têm que pensar como os gestores podem se incluir, mas eu não tenho a menor dúvida que o gestor tem um papel fundamental. O gestor pensa como que a organização vai se estruturar, o gestor recebe do trabalhador as suas demandas, é ele que tem a capacidade de passar para a corporação as necessidades do trabalhador, e esse gestor tem que estar preparado, qualificado, informado sobre a realidade do que é adoecer na profissão, o que é se acidentar, ele tem que ter capacidade de estabelecer políticas de prevenção, de uso adequado de equipamentos, de uso adequado de treinamento.
mas mais que tudo ele precisa ter um olhar humano, né? Um ouvido atento, um olhar sensível para diagnosticar quando aquele trabalhador, quando aquela pessoa que está sob a sua gestão começa a manifestar sintomas, porque eles aparecem, e aí a gente tem que ter um olhar diferenciado e qualificado para detectar que a trabalhadora mulher tem as suas necessidades, o trabalhador homem que é pai tem as suas necessidades, o trabalhador homem que é jovem tem as suas necessidades, a trabalhadora jovem mulher tem outras necessidades. São um conjunto não fácil de detectar sensibilidades de cada trabalhador e implementar políticas que atendam aquelas individualidades e, ao mesmo tempo, atendam ao coletivo, para que haja sempre um crescimento, uma busca contínua da qualidade de prestação de trabalho, da qualidade do local de trabalho, que vai evitar que a pessoa adoeça, que vai evitar que a pessoa se machuque, que vai adotar um comprometimento da pessoa com aquele ambiente. Porque se ela estiver satisfeita no seu ambiente de trabalho, ela vai ter capacidade para usar o capacete, para usar a luva, para usar. Agora, se aquele trabalho para ela for apenas o ganha-pão e ela quiser só encerrar sua jornada e ir embora, ela não vai ter o cuidado, não, de parar 15 minutos, fazer a ginástica laboral, para evitar a LER, para evitar o problema de coluna. Eu acho que passa pelo desafio do gestor de conseguir fazer uma organização saudável e em que as pessoas possam trabalhar felizes. Complementando aqui o que a doutora Andréa colocou, eu acho que ela foi muito feliz na sua colocação, mas eu diria que também o conhecimento dos riscos, né, dos propriamente de trabalho, não somente os riscos físicos, mas também os riscos psicossociais daquela empresa, daquele setor, daquela atividade produtiva, e também um ambiente que seja propício ao diálogo. Eu acho que se tem uma cultura de prevenção, se há um processo permanente de formação, de educação, de todas as instâncias da organização, e que haja também essa promoção do diálogo. Assim, se é um lugar onde os problemas eles são trazidos para a mesa, são discutidos, eles são abordados de uma maneira clara, de uma maneira ampla, eu acho que há uma grande possibilidade de que esses acidentes e de que essas doenças ocupacionais elas possam vir diminuindo, vir caindo, e que aquela organização tenha cada vez menos participação nesses índices que a gente viu aqui. Então, para além de todas as questões que estão previstas no uso dos equipamentos também, eu acho que a promoção do diálogo interno e o fortalecimento das estratégias de formação de todas as instâncias da organização, elas também são fundamentais, e isso acho que também o gestor tem um papel fundamental nesse processo. Bem, eu repito ao pedido de compreensão daqueles que perguntaram e não vão ter suas respostas no momento atendidas, que elas vão com certeza responder, e agradecer a presença de todos, dizer da felicidade e parabenizar a organização do evento quando pensou esse tema para que fosse discutido aqui em 2 conferências riquíssimas, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, nós estamos discutimos aqui das pessoas, das vidas das pessoas. Agradecer a todos, e agora nós passamos a palavra, agradecemos a doutora Ana Lúcia, a doutora Andréa, pelas brilhantes conferências e a presença de todos, sem dúvida. Muito obrigado.